Nós vamos começar com um hino louvando o Senhor, um hino que exalta o nome precioso do nosso Salvador. É maravilhoso ter o Senhor Jesus como nosso Senhor, poder invocar o seu nome como nosso Redentor, como nosso Salvador. Logo em sequência, nós voltamos com o nosso estudo bíblico, lição número 7 do livro Introdução Teológica, quando nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus Cristo, nosso Salvador, o Filho de Deus. Fique conosco. Até daqui a pouco voltamos com o nosso estudo. Este é o nosso estudo número 7, capítulo 7 da obra Introdução Teológica, sobre o Filho de Deus. Nós vamos falar sobre o remédio para o pecado, ou sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho divino, o Filho de Deus. Atos capítulo 4, verso 12 diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O que Atos está dizendo é que existe salvação somente através do Filho de Deus, somente através de Jesus Cristo. Nos nossos estudos anteriores, falamos sobre uma doença chamada pecado, falamos sobre o remédio para o pecado, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos relembrar rapidamente algumas coisas que nós já vimos. Por exemplo, de onde vem o pecado? O pecado vem de uma transgressão cometida por Adão. Esta doença nasceu quando o nosso primeiro pai, Adão, pecou. Em Oséias, no capítulo 6, verso 7, o profeta fala de uma transgressão continuada. O profeta fala de uma continuidade na rebelião contra Deus. E este estado de morte espiritual, ou seja, este pecado, ele é transmitido de geração em geração. Não há nenhum homem sobre a face da terra que esteja livre de ser pecador. Ninguém pode dizer, eu não sou pecador. Por quê? Porque ninguém se conduz retamente diante de Deus. O salmista observa isso ao escrever, dizendo que todos se extraviaram. Todos juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer que faça o bem e que nunca peque. Então essa doença é uma doença generalizada. Toda a sociedade humana está marcada por essa doença chamada pecado. Mas existe um remédio para o pecado. Um único remédio. E você não encontra nas farmácias ou drogarias, você não encontra nos supermercados, não encontra em curandeiros. Só existe um remédio para o pecado. E este remédio nos foi ministrado por Jesus Cristo. Mas quem é este? E mais importante ainda, qual é a eficácia da sua morte? Por que
a morte de um único homem pode fazer bem a tantos milhares de pecadores. Quem é Jesus? A Bíblia diz que Jesus é aquele que foi obediente, que foi perfeitamente obediente. Qual o resultado da sua morte? Porque ele deu a sua vida, muitos, um número que nós não sabemos precisar qual, mas muitos se tornaram justos por causa da morte de Jesus Cristo. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse Jesus. A primeira afirmação que nós temos a fazer é que Jesus é verdadeiramente homem. Jesus é um verdadeiro homem. Um homem perfeito na plenitude da acepção do que vem a ser um ser humano. Mas ao longo da história e ainda hoje nós podemos encontrar muitos erros comuns a respeito da pessoa de Jesus. Por exemplo, que ele seria apenas o melhor, não perfeito. Um homem falho como todos os demais, mas não perfeito. Outros dizem que Jesus seria um espírito evoluído. Um espírito, mas não um verdadeiro homem. Outros vão defender que ele não seria um espírito, mas seria um ser espiritual, um anjo. Talvez o melhor dos anjos, um grande anjo. O maior deles, talvez, mas não humano. E há ainda aqueles que defendem que Jesus seria uma emanação de Deus, uma espécie de energia de Deus. São erros que mais comuns hoje ou menos, mas que ao longo da história, junto com outros, não vou mencionar todos aqui, junto com outros erros têm sido cometidos a respeito da natureza de Jesus Cristo. Mas o fato é que nós entendemos pela luz da palavra, pela luz da Bíblia, que Jesus era essencialmente humano, ele é verdadeiramente humano. Por quê? Porque era conveniente, porque era necessário que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante a nós. Que Jesus fosse exatamente igual a nós, seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados. Então, o que nós precisamos entender é que Jesus é essencialmente humano, verdadeiramente humano, plenamente humano, 100% humano. E por que era necessário que ele fosse verdadeiramente humano, um homem como nós? Porque nós precisávamos de um substituto perfeito. Se você tem uma dívida em dinheiro, você não pode pagá-la com folhas de um pé de manga ou de um pé de abacate. Tem que pagar em dinheiro também. O pagamento tem que ser perfeito. Um homem foi o ofensor. Foi um homem quem ofendeu a Deus no Éden. Era necessário, então, que um homem fizesse a retratação. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2,7. Que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Estas expressões, forma de servo, semelhança de homens, figura humana, elas apontam para Jesus como essencialmente humano, igual a mim, igual a você. Não se esqueça disso, Jesus é verdadeiramente humano. Mas se era necessário que fosse feito um sacrifício por Jesus, que Jesus fosse o sacrifício, a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, para que serviam os sacrifícios de animais? Por que os bichinhos teriam que morrer? Bom, a primeira coisa é que os sacrifícios eram, para os hebreus, provas de obediência e fé. O Senhor havia mandado e eles deveriam fazer. Eles não purificavam ninguém. O sacrifício de um touro, de um carneiro, não removia o pecado de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, os sacrifícios eram uma forma de pregação, uma pregação cruenta, uma pregação com sangue, para lembrar aos homens que eles eram quem mereciam aquela morte. Quando uma pessoa ia levar um animal em sacrifício, colocava a sua mão sobre a cabeça do animal. E ao colocar a mão sobre a cabeça do animal, ele acreditava que Deus aceitaria aquele animal como o seu substituto. Que aquele animal morreria em seu lugar, porque ele sabia que o salário, que o pagamento do pecado é a morte. Então, o primeiro ensino que nós temos aqui a respeito de Jesus é que ele é verdadeiramente humano. Um homem de verdade. Mas a Bíblia não para aí. A Bíblia vai além. E a Bíblia ensina também que Jesus é verdadeiro Deus. Existem pessoas que cometem alguns erros a respeito da divindade de Jesus. Negam a divindade de Jesus, falando que ele é um mero ser humano, negam a divindade de Jesus, dizendo que ele é um grande mestre moral, negam a divindade de Jesus, afirmando ser ele um grande filósofo, um grande economista, talvez o primeiro comunista, um anjo, um ser superior, mas não o próprio Deus.
Mas não é isto o que a Bíblia ensina. E a Bíblia é a nossa bússola. Ela é a nossa regra de fé. E ela nos ensina em que nós devemos crer. E ela nos diz que Jesus é verdadeiro Deus. Por exemplo, que Jesus possui essência divina. Um dos atributos de Deus que nós já vimos em estudos anteriores é que Deus é eterno. E em João capítulo 1, verso 1, nós temos o evangelista dizendo que Jesus também é eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João vai insistir dizendo que Jesus é o agente da criação. Ele é aquele que, por meio de quem todas as coisas foram feitas. E que sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Nada teria vindo à existência. Então, Jesus é verdadeiro Deus, possuidor de essência divina, sendo o agente da criação, sendo digno de ser adorado. Isso antes mesmo da sua ressurreição, da sua morte vicária e redentiva, ele já era adorado, como acontece quando Jairo, um dos principais das sinagogas, vem e se prostra aos pés de Jesus, está relatado em Marcos 5, 22, e adora Jesus como aquele que é o doador da vida. Ele insiste, ele suplica para que Jesus vá até a sua casa, que imponha as mãos sobre a sua filhinha que está à morte, para que ela seja salva e ela viva. Então nós temos aqui um exemplo de adoração a Jesus como aquele que é o doador e preservador da vida, que está de acordo com o que João diz. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, que ele é a origem de todas as coisas. Todas as coisas são dele, por ele e para ele. Então não se esqueça sobre o que nós estamos falando. Jesus é verdadeiro Deus. Um outro exemplo que nós encontramos na Bíblia é o de João, relatando um episódio a respeito de Tomé. Tomé era um discípulo que, num determinado momento, deu uma certa prova de incredulidade. Mas quando Jesus se coloca diante dele, ele reconhece que Jesus está ali ressurreto, ele exclama: Senhor meu e Deus meu. Está em João 20, 28. E João é enfático que, ao escrever o seu evangelho, ele tinha um alvo. Ele tinha um propósito, ele queria levar o leitor à fé viva, vivificante e salvadora em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o que ele vai dizer em João 20, 31. Estas coisas, porém, foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Observe que ele chama Jesus de Filho de Deus. Ora, um filho é, em essência, sempre igual ao seu Pai. Então, Jesus é verdadeiro homem, semelhante a nós, verdadeiro Deus, semelhante ao Pai. Por ser verdadeiro homem, igual a nós, ele nos representa. Ele é semelhante a nós em todas as coisas, mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, vai dizer que ele foi tentado da mesma maneira que nós somos, em todas as coisas, podia se compadecer das nossas fraquezas, porque conhecia cada uma delas, todavia ele era sem pecado. Ao mesmo tempo que ele era semelhante a nós, exceto no pecado, ele é o único semelhante a Deus, é o único que pode chamar Deus de Pai por essência, por natureza. É o único que pode nos representar dignamente diante de Deus. Há um exemplo na Bíblia de um outro homem que esteve diante do Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Isaías, no capítulo 6, verso 5, ele teve a visão do Senhor assentado no alto e sublime trono. E o que ele fez? Ele exclamou: ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios e eu também sou impuro. Mas o Senhor Jesus, não, ele pode se apresentar diante de Deus porque é sem pecado. É um representante digno. Ele pode nos representar dignamente porque ele foi o único que foi capaz de fazer obras perfeitas. Nós não conseguimos. Isaías, no capítulo 64, diz que mesmo nas nossas mais belas obras, mesmo aquelas obras que nós achamos que são obras de justiça, sem a graça de Deus, elas não são nada. Olha o que Isaías diz: todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Jesus era semelhante a nós, sem pecado, o único semelhante a Deus, o único representante digno, o único perfeito no que faz. Por isso, ele é o único Salvador. Nós não precisamos de outro, não há ninguém mais.
Nós não precisamos de mais nada além da obra perfeita de Jesus, e é justamente isso que o escritor do livro de Atos, Lucas, vai nos dizer no capítulo 4, verso 12. Ele vai dizer que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Veja que coisa maravilhosa. Nós aprendemos que Jesus é verdadeiro homem semelhante a nós, que Jesus é verdadeiro Deus semelhante ao Pai, que Ele nos representa dignamente por ter feito uma obra perfeita em nosso favor. Jesus é o nosso Salvador. Você pode confiar nele. Este é o único remédio que foi providenciado por Deus para salvar você dessa doença terrível, dessa doença que leva à morte, dessa doença chamada pecado. Confie em Cristo. Confie em Jesus Cristo, seu Senhor. Confie em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Ele em plena confiança de fé e seja salvo desta doença chamada pecado. Um abraço, queridos, do coração do pastor. Comigo